Olá, alunos EBEG, sou o Pedro Coelho, professor de Direito Penal e Processo Penal aqui da casa, defensor público federal. E antes de iniciarmos nossa aula, antes de iniciarmos esse nosso curso voltado diretamente para a preparação de vocês, candidatos e alunos, na segunda fase do concurso da Defensoria Pública da União, gostaria, em primeiro lugar, de dar as boas-vindas e fazer algumas rápidas considerações acerca do curso. Essa é a primeira aula, uma peça prática de direito penal, abordando aspectos do processo penal e, como vocês sabem, na diagramação ou na confecção da roupagem ou da estrutura do nosso curso, nós pensamos nos principais pontos e aspectos a serem abordados dos diversos, especificamente dos 4 grupos e das diversas matérias que compõem esse longo e extenso edital, que é o da Defensoria Pública da União, e nosso critério de escolha sempre foi pautado, em primeiro lugar, no conhecimento que temos dos colegas que compõem a banca, isso é verdade. Todos os professores selecionados aqui para esse curso têm um vasto conhecimento acerca dos colegas e da própria vivência na Defensoria Pública da União em relação a cada área que compõe o programa do nosso curso. E, com base nisso, pensamos nas principais peças passíveis de serem cobradas e, mais do que acertar a peça, obviamente esse é o nosso desejo, mas não temos como desejar ter esse objetivo. Acertar tem um pouco de chutômetro. A nossa ideia principal é abordar as principais matérias, os principais pontos. Vocês vão perceber, por exemplo, na aula de hoje, ou nas aulas de hoje, teremos pelo menos 2 aulas para a resolução da peça de resposta escrita à acusação, que não vou me limitar a ensinar ou a mostrar como vocês deveriam ter respondido à peça. Iremos fazer a correção, enviar para vocês, mostrar a pontuação de um, o acerto ou o equívoco de outro. Mas o principal, e esse é o objetivo aqui do curso, e esse é o objetivo aqui da nossa aula, é tentar abordar várias teses. O crime, como vocês já podem ter percebido ao ler o enunciado da peça, ele é fundamentalmente o crime de descaminho. E aí, Pedro, basta eu saber o crime de descaminho e estou tranquilo? Naturalmente que não. Escolhi o descaminho porque esse é um dos crimes que suscitam a maior ou uma grande quantidade de controvérsias em sede jurisprudencial e dá margem a que nós abordemos diversas teses e posicionamentos tipicamente defendidos em sede de defensoria pública, alguns dos quais, e aí eu ratifico e chamo a atenção, algumas teses, essas que nós trabalharemos aqui, são capitaneadas ou, em especial, desenvolvidas por alguns colegas que compõem a banca. Por isso, diante de um crime de descaminho, e se Deus quiser, alguma coisa vai ser questionada para vocês sobre esse delito, seja na primeira, mas principalmente na segunda fase, nós temos certeza que esse ponto será abordado nas aulas referentes à peça de hoje. Então é isso, meus caros. Nós sabemos, e eu sei bem, li o edital, estudei o edital, que a questão de vocês vão ter pouquíssimas linhas para responder. A peça de vocês, com certeza vocês não vão poder ser tão prolixos. Então é momento sim de treinarmos o nosso poder de síntese. Mas na aula de hoje a gente vai dar uma inchada, digamos assim, e tentar abordar o máximo de teses possíveis visando a melhor preparação de vocês. Acredito que todos já tenham lido o enunciado, por isso pularei essa etapa se vocês não tiverem lido, o que eu não acredito, porque eu espero sinceramente que vocês já tenham enviado as respostas para a gente para que eu possa corrigir.
De toda forma, acaso você não tenha feito isso, convido você a parar um pouco o vídeo, fazer a leitura do enunciado e depois prosseguir na aula de hoje, que se inicia especificamente sobre a peça, sobre as teses, no presente momento. Vem comigo na tela. Como já adiantado, a aula de hoje vai versar sobre resposta escrita à acusação envolvendo o delito de descaminho. E a partir dessa constatação, precisamos fazer alguns diagnósticos. Vamos passo a passo, a aula dividida em 10 pontos e em cada ponto várias considerações. A primeiro ponto, o primeiro aspecto a ser abordado quando vocês estiverem simulando lá o dia da prova é uma rápida leitura do enunciado da questão e ou da peça. Mas Pedro, por que uma rápida leitura? É isso mesmo. Quando vocês tiverem o caderno, olhem o caderno, verifiquem se tem algum problema gráfico no caderno de provas e, acima de tudo, tracem uma leitura que eu gosto de brincar dizendo, uma leitura diagonal. Porque naquele momento a adrenalina está muito em alta, porque é aquele momento, é o dia da sua prova. Você vai virar meu colega se Deus quiser e sua preparação for correta. Mas aí você naturalmente tende a não estar nas melhores condições de absorver ou de perceber detalhes nas questões. Então convido vocês a fazerem uma leitura diagonal ou rápida de todos os enunciados e de todas as questões. Quando você estiver diante do enunciado da peça, normalmente, a partir da leitura, você já vai ter a percepção de identificar qual é a peça desejada. Em regra, normalmente, ao contrário daquela preocupação que normalmente nós temos quando estamos estudando para a segunda fase da OAB, em provas de defensoria, o examinador ele não se preocupa em colocar pegadinhas para dificultar a identificação da peça. Normalmente, repito, não é por aí. De toda forma, a partir de uma rápida leitura do enunciado proposto, creio eu que facilmente vocês identificaram que a ideia aqui era apresentar uma resposta escrita à acusação. É a identificação da peça. Feito isso, Pedro, já estou satisfeito. Calma lá, eu disse que nesse ponto e em todos os outros 9 pontos teremos muita informação e observações a serem feitas. Uma vez identificada, eu quero que vocês saibam o porquê é uma resposta escrita à acusação e mais, qual é o objetivo da resposta escrita à acusação. Ah, Pedro, muito fácil, é a primeira peça no procedimento comum ordinário e em alguns outros, mas aqui, por se tratar de um crime de descaminho, é o procedimento comum ordinário que nós vamos observar, correto? Em que se materializa a defesa técnica ou o início da defesa técnica do acusado, do réu, do denunciado. Observação correta, mas eu quero que vocês compreendam qual é o real objetivo da resposta escrita à acusação. E o fundamento legal, aqui a ideia não é ficar lendo fundamentos ou meramente reproduzindo conhecimento que vocês tenham na legislação. Podem conferir. Só vou chamar a atenção para alguns pontos. O artigo 396 e o artigo 396-A do Código de Processo Penal, eles são muito importantes para fins de apreciação e estudo da resposta escrita à acusação. Percebam, meus caros, que o acusado, ele é inicialmente denunciado pelo órgão de acusação, no caso o Ministério Público Federal, e o juiz faz uma primeira análise da peça para decidir se vai ou não receber aquela inicial acusatória. Perceba que após a reforma da Lei 11.719, ao contrário do que versa em alguns procedimentos especiais, como por exemplo a Lei de Drogas, que iremos trabalhar vários aspectos em outras aulas,
aqui desse nosso curso, ao contrário da realidade lá da Lei 11.343, aqui não há uma defesa prévia, uma defesa preliminar, ou seja, uma defesa antes da decisão do recebimento ou não da inicial acusatória. Pelo artigo 396, percebe-se que o juiz aprecia a inicial de acusação, recebe ou a rejeita, e uma vez que ele receba, ele vai determinar a citação do acusado. Essa citação, percebam que ela tem fundamentalmente um objetivo dúplice. Mas como assim dúplice? Em primeiro lugar, é dar conhecimento ao imputado, dar conhecimento ao acusado, acerca da imputação da acusação que recai sobre ele acerca de um delito. Esse é o primeiro objetivo, tranquilo. E o segundo é exatamente no procedimento comum ordinário, que difere-se de algumas leis, e a gente vai ver isso, Lei 8.038, Lei 11.343, o importante Código de Processo Penal Militar, mas eu vou trabalhar com vocês isso em outras aulas. Nesses três procedimentos, o réu é convidado ou é chamado a partir da citação para interrogatório. No procedimento comum ordinário, ele é citado, toma conhecimento da acusação e é citado para apresentar resposta escrita à acusação. Ponto muito importante é que essa resposta escrita à acusação, além de tudo, e como eu já disse, é um marco. Por quê? Porque é o marco inicial, formal, no procedimento penal, que inicia ou que materializa o início, em verdade, da defesa técnica. É dizer, essa resposta escrita à acusação, em hipótese alguma, a resposta escrita à acusação, em hipótese alguma, poderá ser feita de próprio punho pelo acusado, salvo se ele tiver formação jurídica, ele for advogado devidamente habilitado. Caso o acusado não constitua advogado ou não procure a defensoria para patrocinar sua defesa técnica, automaticamente, independente de renda, o processo criminal irá para a Defensoria Pública. Se tramita na Justiça Federal, automaticamente irá para a Defensoria Pública da União, que nesse caso será obrigada a exercer a defesa técnica. Por quê? Porque o processo penal, meus caros, é muito caro à sociedade, já que envolve direta e indiretamente risco à liberdade. Dessa maneira, por ser um bem jurídico com especial tutela do Estado, que é a liberdade do cidadão, o ordenamento conferiu esse cuidado e, em hipótese alguma, poderá alguém ser processado sem assistência técnica. Bacana. Vamos para, então, os objetivos. Pedro, quais seriam os objetivos da resposta escrita à acusação? Antes de falar do que eu quero efetivamente com a resposta à acusação, o que a gente deseja com a resposta à acusação, eu preciso dizer que com essa novo desenho conferido pela reforma de 2008, em especial pela Lei 11.719 de 2008, essa resposta escrita à acusação, ela é um pouco mais robusta. Além de materializar a primeira etapa da defesa técnica do acusado, ela efetivamente vai dar margem para, de acordo com a estratégia de defesa do profissional habilitado, e no nosso caso, da Defensoria da União, no caso de vocês, defensores públicos federais, de traçar, o que é que eu posso arguir aqui que posso colher, que me gere a colheita de um benefício imediato, sem querer antecipar teses. E aí o 396 nos dá um rol de exemplos do que a gente pode fazer nesse momento. Eu posso arguir preliminares, qualquer coisa que eu possa, de repente uma prescrição, uma ausência de justa causa, qualquer preliminar,
tudo que interessa a defesa. Esse trecho do artigo 396 já me é mais do que suficiente. O que foi interessante que você, enquanto defensor, enquanto defesa técnica, vislumbrar de interessante ser arguído, você está liberado. É uma verdadeira cláusula aberta, que você irá usar no dia a dia prático com muita parcimônia. Por quê? Porque é muito difícil que a gente obtenha, e a gente vai falar isso daqui a pouco, a absolvição sumária ou até a reconsideração acerca do recebimento da inicial. E muitas vezes a gente entende na prática que não irei antecipar minhas teses porque eu vou antecipar as armas com as quais eu vou brigar ao final do processo. O órgão de acusação vai se estruturar desde já para derrubar essas teses que no final, em alegações finais, eu venha a trazer à baila, a trazer a lume dentro do processo. Então, vou somente arguir poucas coisas. Essa é a realidade prática. Agora, deixa eu chamar a atenção. Na sua prova, pelo amor de Deus, não pense assim. Se o examinador colocar uma resposta escrita à acusação, ele está fazendo isso com base nesse trecho do artigo 396-A, alegar tudo o que interesse à sua defesa. Sendo assim, para sermos mais objetivos, se no dia da sua prova estiverem pedindo você sentir, perceber que é uma resposta escrita à acusação, não seja tacanho nas suas alegações. Seja objetivo, mas aborde tudo que a questão, que o enunciado possa trazer ou justificar. E na aula de hoje a gente vai ver exatamente isso. Por quê? Qual é o objetivo princípio da resposta escrita à acusação? Se você seguir até uma estrutura lógica e sequencial da localização topográfica do artigo 396, 396-A, partimos naturalmente para o 397. E o artigo 397, com a nova legislação, nem tão nova assim, de 2008, também pela Lei 11.719, traz as hipóteses de absolvição sumária. O que danado é isso, Pedro? É exatamente, você acaba o processo sem demandar instrução probatória, sem demandar a produção de provas. Mas por quê? Porque aquelas alegações que você vai trazer ali, com base nos próprios elementos existentes no processo naquele momento, ou seja, antes da instrução probatória, uma daquelas causas, ou mais de uma daquelas causas do 397, está ali pulando na sua frente. Está tão evidente que o juiz não demandará dilação probatória para arguir ou para acolher naquele momento. O que é que enseja a absolvição sumária do 397? A existência manifesta de cláusula excludente da ilicitude, também existência manifesta de cláusula excludente da culpabilidade do agente salvo inimputabilidade, que o fato narrado evidentemente não constitua crime e que reste extinta a punibilidade. Esses 4 incisos do artigo 397, vocês podem perceber que eles demandam quase não, um juízo de certeza. A gente sabe que na hora da sentença, a dúvida milita sempre em favor do acusado. A dúvida milita em favor do réu. Mas nesse momento de absolvição sumária, diz a maior parte da doutrina que há uma verdadeira inversão, entre aspas, de valores. E para esse momento ele será aperfeiçoado, a certeza é de rigor. Então, a tentativa que nós iremos fazer é de convencer e gerar um juízo de certeza no magistrado da existência de uma dessas causas de absolvição sumária. Então, meus caros, falou em resposta escrita à acusação, decore, tatue no braço exatamente esse 397, porque você vai ter que sacá-lo do bolso no dia da sua prova. Mas é só esse do 397, Pedro. E aqui é nosso primeiro cuidado, mas se você está disperso, eu chamo a atenção. Por quê?
porque existe um 395, um artigo 395. Vocês se lembram que eu disse que a regra é o juiz, aliás, o Ministério Público ou o querelante, mas no nosso caso aqui, o Ministério Público Federal apresenta denúncia. O juiz, antes de remeter, de dar conhecimento ao acusado ou remeter à defesa técnica, ele vai analisar. E quando ele analisa, ele deve analisar as situações desenhadas no artigo 395. Se no artigo 395, aquelas situações, ele perceber alguma delas presente, o que é que ele deve fazer? Ele deverá rejeitar ou não receber a inicial. Havia uma discussão antiga da doutrina se não receber era diferente de rejeitar, mas hoje a doutrina esmagadora trata como sinônimo e a jurisprudência 100% unânime dos tribunais superiores, rejeitar e não receber são farinha do mesmo saco, são a mesma coisa. Ou seja, nesse momento, diante de alguma das situações do 395 na tela de vocês, vamos entender quais são as situações rapidamente que ensejariam esse não recebimento, essa rejeição da inicial de acusação. E aí eu quero abordar um importante entendimento do Superior Tribunal de Justiça do STJ. Vem comigo na tela, artigo 395. Quando o juiz rejeitará a inicial, quando manifestamente inepta, e por inépcia convido vocês a lerem lá o artigo 41 do Código de Processo Penal, faltar pressuposto processual ou condição da ação, ou faltar justa causa para o exercício do direito de ação. No nosso curso regular nós já abordamos isso, mas não dá tempo da gente fazer toda essa revisão, mas vocês bem sabem que esse inciso terceiro ele é tautológico, totalmente desnecessário, porque prevalece a ideia capitaneada pelo professor carioca Afrânio Jardim de que a justa causa era e sempre foi, até mesmo antes da Lei 11.719, uma causa, uma condição da ação implícita, intrínseca ao próprio exercício da ação no direito processual penal. E com a inserção a partir da referida lei dentro da roupagem do ordenamento ou da lei adjetiva penal, aí é indêne de dúvidas e é essa o entendimento prevalente. Justa causa é uma das condições da ação, por isso, da ação penal, por isso esse inciso terceiro é totalmente desnecessário. Voltando à nossa lógica, se o juiz, ao apreciar a inicial de acusação sem oitiva do réu, sem oitiva de defesa técnica, perceber a ausência de alguns desses itens, inépcia, pressuposto, condição da ação e ou justa causa, que é a mesma coisa, o que é que ele deve fazer? Ele rejeita a inicial. Mas bacana, Pedro, mas imagine que, e foi isso mais ou menos que aconteceu no nosso caso aqui, o juiz olhe, e é o que normalmente acontece, o recebimento é quase que automático, o juiz recebe a inicial, manda citar, e quando chega a resposta à acusação, você, Pedro, disse, e eu disse isso mesmo, que o objetivo precípuo da resposta escrita à acusação é obter a absolvição sumária do 397, correto. O objetivo precípuo é esse. Mas será, Pedro, que eu posso arguir, por exemplo, que a inicial era inepta, que faltava a condição da ação, que a parte é ilegítima, por exemplo? Será que eu posso arguir ausência de justa causa? Óbvio que sim. Mas será que eu vou ter que dar uma interpretação aí que necessariamente gere ou conduza a alguma das hipóteses do 397, ou eu posso, mais uma vez, tirar do bolso o 395? E é aí que eu gostaria de chamar a atenção. Vocês podem sim pedir e devem cuidar do que se questionarem cerca da possibilidade de arguição das matérias do 395, para o STJ é plenamente possível. E por que eu chamo a atenção? Porque muito doutrinador, de maneira equivocada, e até alguns julgados das cortes superiores,
apesar de não vem sendo esse a maioria do entendimento jurisprudencial, mas há uma forte corrente que diz, veja um absurdo, que essas matérias do 395, superada a etapa do recebimento da inicial de acusação, haveria sobre elas uma preclusão. É o fenômeno que a doutrina chama de preclusão pro iudicato, ou seja, a preclusão para o próprio juiz. Mas o STJ, de maneira expressa pela sexta turma, no ano de 2013 e muito recentemente, em setembro desse ano, veio a ratificar o entendimento de que as matérias do artigo 395 do CPP, que ensejariam a rejeição da inicial acusatória, não precluem para o juiz. Mas, Pedro, se não preclui com o juiz, fiquei na dúvida. Veja só. Tem a inicial de acusação, o juiz aprecia 395, e aí eu trago a lume as matérias do 397, eventualmente trago a baila do 395 e ele vai fazer o quê? E aqui é o pulo do gato. O STJ disse que o juiz pode sim reconsiderar a decisão de recebimento. Então, imagine aqui que você está diante de uma situação que você quer arguir a ilegitimidade passiva do seu assistido, do acusado. O juiz, putz, que vacilo, de fato, ele é parte ilegítima. E aí, o que é que eu faço? O juiz pode absolver, mas para o STJ, prestem atenção, o juiz pode sim reconsiderar o entendimento, reconsiderar a sua decisão de rejeição, aliás, de recebimento da inicial. Esse ponto é muito importante, meus caros, principalmente para fins recursais. Por quê? Porque se há absolvição, uma sentença de absolvição sumária, o recurso que o Ministério Público irá se valer para questionar essa decisão, vocês bem sabem, é a apelação. Mas eventual reconsideração do recebimento deve ser interpretada da mesma forma que o quê? Que rejeição da inicial. E a rejeição, ao contrário, a gente sabe lá das matérias do 581 do CPP, ela enseja recurso em sentido estrito. Então, só para dar um freio de arrumação nessa nossa revisão, na resposta escrita à acusação, eu posso e devo arguir as matérias do 397, vislumbrando eventual absolvição sumária, e posso trazer à baila, posso trazer à lume algumas matérias do 395, aliás, as matérias do 395, e posso, com base nelas, pedir, por exemplo, a absolvição sumária, que imagine, não tem justa causa, por quê? Porque o cara não é autor, é nítido desse caso, você vai pedir a absolvição sumária. Mas, caso o juiz assim não considere possível adentrar no mérito, é evidente que você vai poder pedir, ou deverá pedir, a reconsideração do recebimento. E aí, na sua prova, você põe claramente que esse é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Colacionei um julgado aí para vocês que indica exatamente isso que eu estou passando para vocês e, obviamente, convido vocês à leitura particular aí. Vamos prosseguir no material. Só gostaria de chamar a atenção para o item 2 e para o item 3. As matérias numeradas no 395 dizem respeito a condições da ação e pressupostos processuais, cuja aferição não está sujeita à preclusão. Percebam que foi exatamente isso que eu disse. E em 2014, esse precedente de 2013, o STJ disse exatamente a mesma coisa. Item 3, hipótese concreta que, após o recebimento da denúncia, o juízo de primeiro grau, ao analisar a resposta preliminar do acusado, a resposta escrita à acusação, reconheceu a ausência de justa causa para a ação penal, em razão da ilicitude da prova que lhe dera suporte. Houve, nesse caso, uma reconsideração.
Tem um doutrinador que eu li recentemente e isso pode cair, aí é provável se cair na prova objetiva, que vem falando, isso é bem minoritário, mas vem falando que a resposta escrita à acusação teria um efeito regressivo, típico de alguns recursos, como, por exemplo, o recurso em sentido estrito. Por quê? Porque viabilizaria exatamente esse juízo de reconsideração. Tranquilo? Importante registrar também que, após a apresentação da resposta escrita à acusação, para as Cortes Superiores, STF e STJ, o juiz é obrigado a analisar o material e as teses, todas elas arguídas em sede de resposta escrita à acusação, e decidir motivadamente. Não pode ser rejeito às matérias alegadas em sede de resposta escrita à acusação. Não pode. Essa decisão ela é obrigatória, essa avaliação da peça de resposta escrita à acusação, e além de ser obrigatória, ela deve ser devidamente motivada. Se não for, é causa de nulidade. Bacana? Vamos prosseguir aí, porque temos muita coisa para analisar. Identificada a nossa peça, já sabemos para que serve, tudo o que a gente pode alegar, vamos para o caso concreto. Como não poderia deixar de ser, começamos pelo início. O nosso ponto 2, em verdade, é o ponto 1 da nossa peça de resposta à acusação, e é o endereçamento. E aí vocês podem estar pensando, Pedro, é muito tranquilo esse ponto. É muito tranquilo esse ponto, por quê? Porque no próprio enunciado, vocês, o examinador, você que criou a peça, criou o enunciado, já disse que a denúncia foi apresentada perante o juízo federal da primeira vara federal da seção de Rio Branco, no Acre. Muito tranquilo, então já é um ponto garantido. Isso, no nosso treino é um ponto garantido. Mas perceba que meu objetivo não é que você acerte e saiba e ganhe todos os pontos na nossa treino. O meu objetivo é que vocês saibam exatamente identificar a competência para no dia do jogo, no dia da prova, vocês consigam a aprovação e venham a ser meus colegas. Então eu preciso dar algumas dicas e preciosas dicas se o crime for de descaminho e a gente acertar no dia da prova. Porque, em primeiro lugar, em se tratando de descaminho, seria um crime que desafiaria a competência da Justiça Federal. Meus caros, percebam que, a partir da leitura do artigo 334, que define, que tipifica o crime de descaminho, a gente pode perceber que, não obstante a localização topográfica do referido crime esteja lá no capítulo dos crimes contra a administração praticado por particular, a redação dele nos leva a considerar uma outra natureza desse delito. Que natureza é essa, Pedro? É a natureza de crime tributário. Prevalece na doutrina esmagadoramente e também na jurisprudência que o delito de descaminho ele é um crime tributário, não obstante topograficamente se situar num crime contra a administração praticado por um particular. Sua natureza jurídica, em verdade, não condiz com a sua localização topográfica. Na verdade, o que a doutrina fala, isso é bem interessante, é que trata-se de um estranho no ninho. É exatamente isso que o crime de descaminho ele representa. Se material ou formal de natureza tributária, nós iremos analisar em um outro ponto da nossa peça. Importante aqui saber que ele é um delito tributário. Bem interessante a colocação do professor César Roberto Bittencourt, professor gaúcho, excepcional e excelente penalista e que nos dá muitas dicas para nossas peças de defesa. É bem interessante, são bem interessantes as colocações dos livros do professor César Roberto Bittencourt. Ele fala, e aí é legal registrar, que o crime de descaminho
ele deve ser compreendido dentro da qualificação de crime de sonegação fiscal lato sensu. Obviamente, ele não é um crime de sonegação fiscal, mas na ideia definida pelo livro ou pelo professor César Roberto Bittencourt, diante da manifesta, são as palavras dele, característica de crime tributário, é possível qualificá-lo dentro de um grupo de crimes de sonegação fiscal. Idêneo de dúvidas, sem qualquer questionamento, assevere que ele é um estranho no ninho. Decore, lembre-se de mim, um estranho no ninho, porque está situado nos crimes contra a administração praticados por particular, mas se caracteriza, se qualifica como um crime tributário. E o artigo 334, ele fala que pratica o descaminho aquele que iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada ou pela saída ou pelo consumo de mercadoria. E no nosso caso concreto foi isso que aconteceu. O nosso assistido adentrou através do território brasileiro, vindo do Peru, trazendo mercadoria estrangeira e não pagou imposto, não pagou os tributos devidos, tentou iludir o pagamento de direito ou iludir o pagamento de imposto devido em face da importação. E esse imposto de quem é? É um imposto federal. Dessa maneira, não há dúvidas que há a caracterização aqui do crime de descaminho e há o nítido interesse da União, da administração fiscal e tributária da União. Dessa maneira, com base lá no artigo 109 da Constituição Federal, dúvidas não há que se trata de um crime da Justiça Federal. Mas em relação ao endereçamento, ou melhor dizendo, a fixação da competência, não é isso que me preocupa, não é isso que vai pegar no dia da sua prova. Vem comigo no próximo item, que aqui é que eu quero que você preste atenção. Qual é, Pedro, a regra para fixação de competência territorial? Salvo engano, todas as aulas lá do nosso curso de competência, e há várias coisas, se você tiver oportunidade, há muitos julgados, há muitos aspectos que a gente analisa, exceção, regra, doutrina, jurisprudência, legislação. Mas assim, rapidamente, qual é a regra do nosso sistema penal, do nosso sistema processual penal, ao menos no procedimento comum ordinário, para a fixação da competência? Não tenha dúvida que lá no artigo 70, eles indicam que a competência, em regra, será determinada pelo lugar em que se consumar a infração. É essa a lógica do Código de Processo Penal, porque, em regra, o nosso CPP trouxe a adoção da teoria do resultado ou teoria da consumação. E aqui eu quero que vocês prestem atenção. Por quê? Porque no caso da questão, ele não nos desafia, a questão ou o enunciado não nos desafia a fazer o raciocínio, mas no dia da sua prova isso pode pegar. O nosso assistido, o acusado, adentrou em território brasileiro vindo do Peru, pelo Acre. E lá no estado do Acre, ele foi efetivamente, a mercadoria foi efetivamente apreendida. Ele foi preso em flagrante. Bacana. Sendo assim, o lugar da consumação foi o mesmo do local em que foi apreendido ou foram apreendidas as mercadorias, os bens. Mas imagine, meus caros colegas, que o crime tenha se consumado no Acre e ele tenha conseguido furar o bloqueio da Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal. E as mercadorias só viessem a ser apreendidas em Brasília ou em São Paulo. Nesse caso, apreendidas em São Paulo as mercadorias, o crime seria julgado onde foi consumado, quando adentrou no Peru, aliás, no Brasil, vindo do Peru, no Acre, ou em São Paulo. Tomem muito cuidado. A regra, tenham isso na cabeça, o artigo 70 cravado na pele de vocês. É a teoria do resultado.
Mas algumas situações, e é isso que pode ser perguntado na sua prova, vão ensejar um raciocínio diverso. Nesse caso, é um deles. O STJ tem entendimento simulado, súmula 151, que está na tela de vocês, dizendo que, não obstante a regra ser a teoria da consumação, no crime de descaminho, a competência territorial será definida pelo local da apreensão dos bens. É o local da apreensão dos bens que vai ser competente para o julgamento. No exemplo que eu dei, apesar do crime ter se consumado no Acre, as mercadorias foram apreendidas em São Paulo, o juízo que será prevento, que terá competência para julgar o caso territorialmente, lembrando, territorialmente é Justiça Federal, mas territorialmente é a Justiça Federal de São Paulo. Diz a súmula 151, bem tranquilo aí, a competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens. Se eventualmente essa situação tiver na prova de vocês, tentem sempre dar uma resposta o mais completa possível, do tipo, apesar da regra adotada pelo Código de Processo Penal Brasileiro, prevista lá no artigo 70, ter consagrado a teoria do resultado, por entendimento jurisprudencial sumulado, se lembrarem ótimo, que é súmula, se lembrarem do número, melhor ainda, mas não se desesperem. Se não se lembrarem, mas tenham convicção que esse é um entendimento pacífico, de acordo com o entendimento pacificado no STJ, a competência territorial será do local de apreensão dos bens. Essa matéria foi revisitada há um pouco mais, acho que em 2012, nesse conflito de competência, em que é bem explicado, se vocês tiverem curiosidade ou não tiverem entendido, podem ler Conflito de Competência 119.247 de São Paulo, cuja conclusão do STJ é exatamente essa que eu estou narrando. Apesar do sistema do CPP ter adotado a teoria do resultado ou da consumação como regra para a fixação de competência territorial, no caso de descaminho, prevalece o local da apreensão dos bens. Tranquilo? Muito cuidado na sua prova. Vamos prosseguir para o nosso ponto 3 e dar sequência aqui, que agora a gente vai andar um pouco mais rápido. A gente viu que era a peça adequada, era a resposta escrita à acusação. O fundamento legal, 396 e 396A do CPP. O que é que eu quero chamar a atenção aqui? Tem um endereçamento. Aí depois, meus caros, vocês vão para qualificação. Fulano, aí põe lá, se a questão te indicar, aí você já coloca qualificação. Se a questão não te indicar, você vai colocar fulano, vírgula, já devidamente qualificado no bojo da peça acusatória. Por quê? Porque um dos requisitos lá do artigo 41 do Código de Processo Penal é a identificação do sujeito. Se a questão nada falou, você pode partir desse pressuposto que ele foi devidamente identificado. E aí você vai fazer o quê? Não preciso perder tempo, fulano assistido, já devidamente qualificado, vem através do órgão de execução da Defensoria Pública da União, ou vem através do Defensor Público Federal infrafirmado, aí aquela padronização que vocês põem da forma que melhor acharem devida. O ideal é que vocês já tenham essa qualificação simples decorada, tá? No braço, porque é início de prova, tensão a mil, pouco tempo, você já vai para ela direto, porque que ali dá uma segurança. Opa, 0 eu não tiro porque eu sei qualificar. Estou brincando aqui porque eu tenho certeza que 0 vocês não vão tirar, e se Deus quiser serão meus colegas de profissão. Mas não vamos perder muito tempo. E aí vamos para peça adequada, aí vem apresentar a resposta escrita à acusação com arrimo, com substrato legal, com fundamento no artigo 396 e 396A do CPP. Se quiser só colocar um artigo 396A do CPP, aí é questão de estilo, meus caros. Vamos lá. Feito isso, vamos abrir
na nossa lógica de vamos pontuar com o garantido. Muita gente fala, Pedro, não fale o óbvio, não. Mas, meus caros, o óbvio é tão importante de ser falado. Sempre aprendi isso na minha vida, porque o óbvio, às vezes, é o que define. A gente está dentro ou a gente está fora em qualquer coisa na vida e no nosso concurso, em concurso público, principalmente. Eu faço parte, já fiz parte de correção de grupos de alunos e tal, e é impressionante como em prova de defensoria, por mais que se treine, por mais que eu chame a atenção desse item, na hora H os alunos e futuros candidatos eles se esquecem. Pelo amor de Deus, não esqueçam de indicar a prerrogativa institucional e o pedido da justiça gratuita. Se condicione a isso. Eu tenho que fazer o endereçamento, eu tenho que fazer a qualificação, eu tenho que pedir a obediência das prerrogativas institucionais e eu tenho que pedir benefício da justiça gratuita. Por quê? Em especial as prerrogativas institucionais. Cara pálida, quem vai corrigir a peça de vocês são defensores públicos federais. E é impressionante como essa turma, e eu me coloco no meio, é fanática praticamente por prerrogativa institucional. Mas por um simples motivo e que no direito penal isso salta aos olhos. É impressionante como diariamente a gente vê essas prerrogativas desrespeitadas. Um tratamento isonômico é só história da carochinha. Na prática, tratam o MP de um jeito e a defensoria de outro. E como é que a gente faz valer nossas prerrogativas? Batendo firme. E o que o examinador quer ver é um candidato e futuro defensor público federal disposto a matar no peito e brigar por prerrogativas. Se você não coloca na sua peça o requerimento de obediência, tanto na parte de fundamentação como ratificando lá no pedido, meus caros, tenho certeza que vocês, o examinador pode já olhar com má vontade. E lembremos, são 300 provas para serem corrigidas. Então, pegou a peça adequada, identifiquei, sei a competência, endereçamento, o cabeçalho lá, fulano de tal, qualificação, identifico a peça, o arrimo legal, peço o benefício da justiça gratuita, com base lá na Lei 10.60 de 50, como está no material de vocês, e a obediência e o respeito às prerrogativas institucionais da Defensoria Pública da União. E aí, o nosso grande dispositivo do artigo 44, inciso 1º da Lei Complementar 80 de 94, que indica que a intimação do defensor público será pessoal e devidamente a obediência do prazo em dobro. Lembre que aqui é muito importante, porque eu acho que isso vai ser questionado isso na prova de vocês da primeira fase, e aí a gente já faz uma revisão rápida. Prazo em dobro em direito penal, quem é que tem? Não vá me dizer que é MP e defensoria. Isso é só nosso, lembre-se, isso é só de vocês, da defensoria. MP disse o STJ um dia desses, ratificando sua jurisprudência. Não tem benefício de prazo em dobro na esfera penal. Na esfera civil, processo civil é outra coisa. No penal, só quem tem o que eu brinco de dizer, o monopólio do prazo em dobro é a Defensoria Pública. Há quem diga que isso é uma norma de direito ainda constitucional, em vias de inconstitucionalidade, mas na sua prova tenha certeza que para os tribunais superiores, e é o que você vai defender, porque é o que é verdade e é o que é existente hoje, quem tem prazo em dobro no processo penal, somente a Defensoria Pública. E o ponto 5, um breve escorço fático. Tomem cuidado porque é um resumo, é relatório dos fatos. Tomem um cuidado porque se eventualmente é possível que o enunciado dispense, e fala expressamente, dispense o item de fato. Mas se não fizerem, pelo amor de Deus, criem um rápido tópico ou abordem os fatos ao longo da sua peça, por quê? Porque provavelmente pode ter no espelho de correção uma pontuação acerca da exposição fática. Mas não percam tempo copiando todos os fatos. Tentem fazer uma breve síntese. Por quê? Porque é um ponto importante, mas
você não pode perder muito tempo com isso. Faz um breve escorço fático, por isso que eu gosto dessa nomenclatura. Se você colocar dos fatos, o examinador pode... Será que ele põe um breve escorço fático, faz um parágrafozinho, garante o ponto e vamos embora para o nosso principal ponto, onde se concentram a maior parte dos itens que serão apreciados pelo examinador, que é a parte do direito. Vamos lá? Vocês se lembram, meus caros, que quando eu estava falando da identificação da peça, aliás, um pouco depois, quando eu estava falando do endereçamento, o porquê do crime de descaminho ir para a Justiça Federal, porque ele é um estranho no ninho, ele está lá nos crimes contra a administração praticados por particular, no capítulo do Código Penal, mas ele não se qualifica como tal, em verdade ele é um crime tributário. Até mencionei o conhecimento, os ensinamentos do professor César Roberto Bittencourt, dizendo que ele seria um dos exemplares dos crimes de sonegação fiscal lato sensu, é uma opinião pessoal particular do professor Bittencourt, mas em especial tanto para o STJ como para o STF, como para a esmagadora maioria da doutrina, dúvidas não há que o crime de descaminho é um crime tributário. Mas eu disse também, e pedi calma, que eu falei, mas será que é um crime tributário material ou formal? E aí eu disse que ia abordar mais à frente e esse é o momento. No ponto 6, nós vamos arguir na prova a ausência de condição objetiva de punibilidade. Percebam aqui, meus caros, pelo amor de Deus, que na parte do direito, e aí eu tenho muita dificuldade em trabalhar isso com alguns alunos. Eu sei que, e vocês precisam saber que a realidade é assim, o nosso judiciário, em especial no direito penal e processo penal, ele é muito conservador. A maior parte das nossas teses na defensoria, elas são minoritárias. E provavelmente é isso que vão pedir para vocês encamparem. Só que, ao mesmo tempo, você vai ter que demonstrar conhecimento. Então, na prova de vocês, é isso que eu estou tentando deixar claro e vou tentar deixar ainda mais claro aqui nas nossas aulas. Vocês precisam, no pouco espaço que tem, mostrar o conhecimento, mostrar o que pensa a doutrina majoritária, mostrar o que pensam as cortes superiores, mas não obstante esse entendimento majoritário, tem que deixar claro da doutrina e da jurisprudência, vocês têm que se posicionar como defensor. De novo, os examinadores eu conheço, pessoal, tem muito examinador que me examinou, eu conheço eles, estudei com alguns. Então, a ideia, tenham certeza, é testar o conhecimento dos candidatos, mas saber se os candidatos sabem se posicionar como defensor. Eu lembro da minha prova que muita gente rodou na segunda fase, não me lembro exatamente se era a primeira ou segunda questão, mas acho que era uma questão de administrativo, porque no final expressamente falava: posicione-se na qualidade de defensor público. E aí muita gente, o que é que fez? Pau, eu sei o entendimento do STF, do STJ e da doutrina majoritária. Pau, pau, pau. O que é que aconteceu? O maior índice de corte foi nessa questão. Gente muito boa dançou, rodou nessa questão. Eu acertei porque mostrei o conhecimento, e todo mundo que passou e que não tomou corte, mostrou o conhecimento da doutrina majoritária, do STJ, do STF, mas pau nesses. Não é interessante para o meu assistido, discordo de maneira veemente. A lógica é essa, você mostra o conhecimento, mas utiliza o poder de síntese argumentativa para se valer ou tentar emplacar a tese mais factível e interessante para o nosso assistido. Aqui vai ser um exemplo muito bom. Por quê? Pedro, é um crime tributário, mas é um crime tributário formal ou material? E primeiro, aliás, e depois dessa identificação, que desgraça isso importa para a minha vida? Calma lá. Primeiro, vamos identificar e aí eu vou te dizer por quê. Durante um bom tempo, o STJ, em especial pela sexta turma, cravava em diversos julgados que
o crime de descaminho era um crime tributário de natureza material, ou seja, para o seu aperfeiçoamento, para a sua consumação, para a sua resistência, ele demandaria efetivamente um desfalque do sistema tributário. É dizer, ele demandaria a finalização do PAF, do processo administrativo fiscal, com o efetivo lançamento do tributo. Antes da finalização do PAF, do processo ou procedimento administrativo fiscal com lançamento do tributo, crime não havia, crime de descaminho não existiria. Por quê? Porque ele era um crime de natureza tributária material para a sexta turma do STJ e somente se aperfeiçoaria, se consumaria nesse momento. Esse entendimento também já foi abraçado e até algum tempo pela quinta turma também do STJ. Como vocês podem ver na nossa coluna aqui, crime tributário material. Tem aí um precedente de 2013, de outubro de 2013, da sexta turma, e um mais ou menos isolado, porque nessa época a quinta turma já flexibilizava, mas também da quinta turma dizendo que se trata de um crime, ou se tratava de um crime tributário de natureza material. Todavia, meus caros, prestem muita atenção, porque iniciada a questão pelo Supremo Tribunal Federal, o STJ tinha um posicionamento pela qualidade de crime tributário material. O Supremo Tribunal Federal, a partir das duas turmas, primeira turma e segunda turma, disse nada disso. O descaminho é, e ninguém tem dúvida, um crime tributário, mas a natureza desse crime tributário não é um crime tributário material, como o STJ está dizendo. É um crime tributário formal. E pouco me importa, diz o STF. A finalização do PAF, a existência do PAF, não estou nem aí para saber se o tributo foi lançado. Uma vez aperfeiçoado o crime tipificado lá, a conduta de iludir o fisco, ao adentrar do estrangeiro, com mercadorias estrangeiras em território nacional, sem o pagamento do tributo, aperfeiçoado está o crime de descaminho, o crime esse do artigo 334 do Código Penal Brasileiro. Primeira turma disse isso, segunda turma do Supremo também abraçou o entendimento, e aí o STJ, primeiro pela quinta turma, disse, ó, de nada adianta a gente ficar batendo aqui, dizendo é crime material, é crime material. Se quando chega no STF, eles dizem, opa, nada disso de crime material, é crime sim, crime formal, não precisa da finalização do PAF, do processo administrativo fiscal, não precisa do lançamento para a tipificação. Nesse caso, o STJ, primeiro pela quinta turma e depois pela sexta turma, como vocês podem ver aí no material de vocês, julgados bem atualizado, hoje é tranquilo que para a primeira e segunda turma do STF e para a quinta e sexta turma do STJ, o crime de descaminho é um crime tributário e é um crime tributário formal. Só que, então, entendeu? Até 2013, a sexta turma dizia, que foi a última que modificou, sexta turma dizia que era crime tributário de natureza material. E era com esse entendimento que todas as peças da DPU encontrava arrimo jurisprudencial. Hoje, 2014, essas quatro, primeira turma do STF, segunda turma do STF, quinta e sexta turma do STJ, é tranquilo que a turma, aliás, que o crime tributário, o crime de descaminho é um crime tributário de natureza formal e independe do PAF. Um ou outro julgado a gente ainda observa dizendo que é crime tributário de natureza material. Nesse ponto, muito importante, um julgamento desse ano, agora faz
20 dias, coisa dessa, aí com, acho que de 15 de outubro, faz um pouco mais, né? Um pouco mais de um mês, da relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura. Para mim, pessoalmente, a melhor ministra na seara criminal que nós temos no STJ. Ela, apesar de identificar exatamente com esse raciocínio, eu tenho que me curvar ao entendimento do Supremo, porque de nada adianta eu dizer que 1 mais 1 é 2 e o Supremo toda vez dizer que não é, que 1 mais 1 é 3. Se eles estão dizendo, então, até pelo princípio da eficiência, eu também vou passar a dizer que 1 mais 1 é 3, mas 1 mais 1 é 2. Ou seja, o entendimento pessoal da ministra Maria Tereza de Assis Moura ainda hoje é de que o descaminho é um crime material. Todavia, a 6ª turma, acolhendo o entendimento da 5ª e das turmas do Supremo Tribunal Federal, também pacificou a questão. Beleza? Assim, podemos dizer que o descaminho hoje para a doutrina e principalmente para a jurisprudência dos tribunais superiores, quase que de maneira unânime, é um crime tributário de natureza formal. E aí, até coloquei aí, já nem tinha me recordado no material, importante a ressalva ser feita na sua peça. Posição pessoal da ministra Maria Tereza de Assis Moura, ministro do STJ, é de que o crime de descaminho é um crime de natureza material. Mas, Pedro, vamos para a importância. Por quê? Porque na sua peça, você, de novo, vai colocar, se você tiver espaço, você vai dizer: o STJ, em 2013, em julgados da 6ª turma e alguns posicionamentos da 5ª turma, indicavam que o crime de descaminho se tratava de crime tributário material. Todavia, em sentido oposto, vinha se posicionando a jurisprudência tranquila da 1ª e 2ª turma do Supremo Tribunal Federal. Diante disso, após sucessivos julgamentos, no ano de 2014, o STJ adotou a posição, também adotou a posição do Supremo Tribunal Federal e passou em seus julgados a concluir que o crime de descaminho se trata de crime tributário de natureza formal, não demandando o lançamento definitivo do tributo para a sua consumação. Ponto. Todavia, douto julgador, e aqui você vai mostrar a sua faceta e sua indignação com esse posicionamento. Percebam que naquele binômio aqui a gente já atende. Em primeiro lugar, o que é que eu faço? Eu mostro o conhecimento. Meu filho, examinador, eu sei como o STJ pensa, eu sei como a doutrina pensa, mas esse meu conhecimento vai me dar lastro para eu poder o quê? Usar e defender nosso assistido. E com a devida vênia, douto julgador, equivocada está a posição das cortes superiores. Melhor seria ter prevalecido o entendimento do STJ. Ademais, sabe-se que esse posicionamento, como todo posicionamento jurisprudencial, pode se amoldar e evoluir, haja vista se tratar de precedentes não vinculantes. Dessa maneira, entendemos, aí vocês vão, entendo que deve prevalecer, em sede de primeiro grau, o entendimento mais adequado ao caso em testilha, ou seja, que o crime de descaminho é evidentemente um crime de natureza tributária material, tal qual indica a posição pessoal da ministra Maria Tereza de Assis Moura do STJ. Se lembrar. Se não se lembrar, tal qual indica um posicionamento de doutrina minoritária. Dessa maneira, com base nesse sentido ou com base nesse raciocínio, imperioso observar e conferir tratamento isonômico ao crime de descaminho, aquele que também, ou que é conferido, o quê? Que é conferido aos demais crimes tributários materiais.
tal qual reza a súmula vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal. E é esse o ponto para você fechar sua questão. Você vai defender, você vai mostrar, ó, STJ e STF hoje afirmam que o crime de descaminho é tributário, mas de natureza formal, não demanda o lançamento definitivo do tributo para sua consumação. Ponto. Todavia, esse raciocínio está equivocado. O que deveria prevalecer é o antigo posicionamento da 6ª turma e da 5ª turma do STJ, que podemos verificar no ano de 2013, posteriormente modificados para adotar a posição prevalente no Supremo Tribunal Federal. E, por se tratar, então, de um crime de natureza tributário de natureza material, inafastável a conclusão que também a ele deve ser aplicado ou observado o conteúdo da súmula 24, súmula vinculante 24 do Supremo, sob pena de violação da isonomia. Por quê, Pedro? Porque, ora, se eu estou dizendo que o crime de descaminho é um crime tributário material, e a súmula fala de crimes tributários materiais, porque o artigo 1º, inciso 1º ao 4º da Lei 8.037, eles tratam de crimes tributários materiais. Não é possível que um tratamento para A seja e outro tratamento para outro crime da mesma natureza desses aqui seja distinto, razão pela qual você vai advogar a aplicação do raciocínio da súmula vinculante 24 do STF também para o crime de descaminho. E o que é que diz a súmula 24? Que não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, inciso 1 a 4 da Lei 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Ora, então, dúvidas não há que não se tipifica o crime de descaminho antes do lançamento definitivo do tributo. Fato esse que não existiu, porque a narrativa é bem clara do enunciado, que não existiu no caso em exame. Dessa maneira, ausente a condição objetiva de punibilidade, não há tipificação de conduta alguma. A existência do crime ou a inexistência do crime é manifesta, razão pela qual pugna-se pela absolvição sumária, atipicidade da conduta ou inexistência de crime, no caso intestílio, com base no artigo 397 do CPP. Você fecha o ponto da sua peça, que vai continuar, ratifica esse pedido lá na parte dos pedidos, eu vou voltar na próxima aula, e com absoluta certeza você vai ter fechado a questão. Então percebam aqui, meus caros, a ideia não é mostrar e defender o posicionamento prevalente. Esse posicionamento prevalente no Tribunal Superior e na doutrina, você vai colocar na sua prova objetiva, lá numa margem. Eles vão perguntar o que é que prevalece, você vai colocar. Na prova objetiva, você vai ter o seu conhecimento apreciado e o seu raciocínio na qualidade de defensor. E é isso que eu quero. Expõe, mostra, examinador, eu sei, eu tenho conhecimento, mas eu vou brigar até morrer para usar esse meu conhecimento em favor dos assistidos. Não importa se se trata de posicionamento minoritário. Essa é a raiz, essa é a essência da Defensoria Pública e, em especial, da Defensoria Pública da União. Tá ok, meus caros? Continuamos essa mesma peça na próxima aula. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até breve.